O Bem-Estar de hoje vai falar de uma situação desesperadora: falta de ar. Eu já cheguei a um ponto que eu pensei que, nossa, eu não vou respirar mais. Quem tem asma se sente exatamente assim. É uma doença que atinge 1 em cada 7 adultos no Brasil e 1 em cada 6 crianças. Quais os sintomas e como evitar? E o que você tem dentro de casa que pode provocar terríveis crises alérgicas? Eu tinha um cachorrinho que eu amava ele, hoje eu não posso mais. Nem sempre a gente vê, mas o perigo está perto até quando não parece. Informação útil e qualidade de vida. Agora, no Bem-Estar. Bom dia! Bom dia! Olha, me conta uma coisa, como é que você varre a sua casa? É assim, usando a vassoura mesmo? Ou é assim, com um paninho úmido? Porque é o seguinte, se você usa a vassoura, o que acontece? Quando você varre, a poeira sobe e pode afetar a sua respiração. Para quem tem alergia, é um drama, né, Mariana? Agora, com o pano úmido, a poeira é absorvida e aí você se protege. Sabe por quê? Porque o pó pode irritar o seu aparelho respiratório, nariz, garganta e mais. Hoje no Bem-Estar você vai saber também qual é o exercício para que você evite problemas respiratórios como asma, bronquite. Você já sabe qual é? Pois é, agora a gente vai conhecer a Luana. A Luana é uma moça sensacional, ela tem asma. E aí o que ela fez? Para ela viver melhor, para ela respirar melhor, ela teve que mudar várias coisas na casa dela. Isso foi bom para a família toda, como conta agora o Renato Biasi. Eu estou na casa da Luana, de 23 anos, que há 1 ano só respira alegria. É como nessa foto aqui, ó, só sorrisos. Há 1 ano sem crise de asma. Por isso, né, que você está alegre? Sim, com certeza. Eu já cheguei a um ponto que eu pensei que, nossa, eu não vou respirar mais, né? Quando eu tinha 17 anos, que eu tive uma crise muito, muito forte. Eu pensei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não consigo respirar, não consigo me acalmar e aí... E vai ficando aquela agonia, aquela sensação de não tenho o que fazer, não tenho para onde correr. Como é que parou? Eu fui pro hospital, né, no pronto-socorro. Eu cheguei a ficar internada na UTI, né, entubada, literalmente respirando por aparelhos. Depois disso, eu fiquei uns dias lá, tal. Depois disso eu comecei a fazer um tratamento e aí eu ainda sentia muito. Eu tinha que fazer inalação todo dia, remédio todo dia. E eram doses fortes que eu tomava. Como é que você conseguiu controlar isso a ponto de ficar um bom tempo sem ter crises? Evitei tudo que podia me desencadear a crise, né? É isso que eu ia falar. Quando a gente descobre que a casa onde a gente está é a casa de uma pessoa que sofre de asma, quando olha para o chão e não vê um tapete. A sua casa não tem tapete. Não tem tapete. Já teve um dia, né? Onde eu morava, a gente tinha tapete, aquelas cortinas enormes, né? Que pra quem tem asma não é legal. Animalzinho de estimação, eu tinha um cachorrinho que eu amava ele. Hoje eu não posso mais. Porque solta pelo solta pelo e dá alérgica, porque a asma também é muito de reações alérgicas. No quarto da Luana, outras provas de que ela segue as orientações médicas direitinho. Essa é a cama que você dorme? Essa é a cama que eu durmo. E a gente vê aqui um edredom, né? Edredom, sem cobertor de lã. E do lado da cama, claro, a bombinha. Tem mais uma de emergência na gaveta, mas eu sempre carrego bombinha na minha bolsa. Bom, o guarda-roupa é outra preocupação, né, de quem sofre de asma. Vamos dar uma olhadinha no céu? Vamos. No guarda-roupa de Luana, nada de lã. Muito cuidado com o mofo e cheiros fortes. A Luana tem só uma coisa aqui que destoa do guarda-roupa. Esse objeto aqui que a gente vai retirar, essas tranças aqui, pelo jeito, são cabelos de verdade, né? São. Eles representam muito pra você. Sim. Você usa esses cabelos aqui na sua dança, né? Isso. Eu danço num grupo folclórico boliviano. E a gente coloca uns apliques, né? Umas tranças compridas. Alguns anos atrás, você se imaginaria dançando da forma como você dança hoje? Não. Não, porque até pra andar era difícil. A dança mostra que a minha superação. Que
Que linda essa Luana! Pois é, né? No frio aumenta muito esse problema, né? De quem tem alergia, bronquite, asma. Você tem alguma dúvida? A gente está recebendo várias perguntas pela internet. Pode mandar a sua pergunta aí, g1.com.br/bem-estar. Hoje nós vamos conversar sobre isso com a doutora Ana Escobar, consultora do bem-estar, e também com o doutor Rafael Stelmach, que é pneumologista. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Agora, o que me impressionou nessa história da Luana é que ela falou que ela foi para UTI. Asma mata? Mata sim, Mariana, mata sim. Os números do ano passado, esses últimos anos, falam em 3 mil mortes por ano por asma, que é uma doença totalmente evitável. Então, se a pessoa não se cuidar, não se tratar, ela pode parar no UTI e pode falecer. Mas tem prevenção e a gente vai ensinar hoje. É isso aí que a gente vai fazer no programa. Porque todo mundo tem esse tipo, né, de problema. Aliás, todo mundo não. 1 em cada 7 brasileiros sofre desse problema. Falta de ar. Você tem? Você sente? Dá, ué. Pois ataca os broncos. Tem que dar. Falta de ar? É. E muita. E se não tratar, morre também. Porque no ar não entra. Ó, tampa os broncos não funcionam e aí o pulmão também para e o coração não aguenta. Tem que ter. Perigoso. Perigosíssimo. Tem que tratar mesmo. E também a pessoa que é asmático, o meu menino já, quando era pequeno, nós morávamos na roça, aconteceu isso. De um momento para outro, ele estava bom, de um momento para outro ele já estava com problema, ele já precisava dar o remédio ligeiro porque ele já estava sentindo. A minha mãe sente, assim, falta de ar, aí ela toma mel de abelha com chá, coloca cebola assim para derreter com mel, sabe? Aí para curar a bronquite. Mel com cebola quente? Doutora Ana, doutor Rafael? Não faz nada, né, gente? Não, isso não é remédio. Para quem tem a doença, isso não adianta nada. Até funciona com uma coisa na garganta, tópico, mas para a doença propriamente dita, não é um remédio. A gente vai mostrar para vocês o que são os remédios e vai mostrar como é que a gente se cuida. Acho que isso que é mais importante. A gente tem uma perguntinha de um internauta, vamos dar uma olhadinha? Qual é a diferença entre bronquite e asma? Pergunta que todo mundo quer saber. É a Patrícia lá de Navegantes em Santa Catarina. Podemos falar. Aliás, a gente pode mostrar aqui, se quiser, porque tem uma ilustração. A bronquite, na verdade, é uma infecção com uma inflamação do brônquio. E a asma, o que é a asma? É o broncoespasmo. Vamos começar mostrando o aparelho respiratório, doutora Ana. Isso. Olha aí, nós temos a traqueia, os brônquios e o pulmão. Isso, então a traqueia, os brônquios, isso é como se fosse uma árvore, o tronco e a árvore respiratória. E as folhinhas seriam os alvéolos, é o conjunto disso, é o pulmão. Então vamos ver o que acontece quando entra, por exemplo, um vírus dentro da gente, olha. Então entrou um vírus, esse vírus vai pela via respiratória, chegou no brônquio. Lá ele vai, o que vai acontecer? Se multiplicar e vai fazer uma inflamação. Isso aqui é uma inflamação, isso é a bronquite, é a inflamação do brônquio, geralmente causada por um agente infeccioso, provavelmente um vírus. Doutora Ana, a Mariana tem ali na mesa uma outra forma... árvore respiratória. Olha que bonita aqui, com casca de árvore e brócolis. Esse é o formato. Vamos ver de cima essa nossa árvore respiratória para a gente poder entender. Então aqui seria a traqueia, certo? Isso, depois os brônquios. Isso, os bronquíolos, que vai ramificando aí, o pessoal está vendo de cima, até chegar nos alvéolos, onde está aqui o finalzinho do brócolis, e é aqui... Genericamente passa o sangue, porque a função respiratória é o ar vem por todo esse sistema, brônquios, bronquíolos, chega aqui embaixo, o sangue pega o oxigênio e leva para a gente onde a gente precisa. Então, o que a gente está discutindo aqui é uma doença dessa rede de transmissão dos brônquios e bronquíolos. Como é que é normalmente se a gente pegar aqui no brônquios e cortar? Cortaríamos aqui, é isso? Vamos cortar mais para cá aqui, peraí, deixa eu cortar aqui, ó, vamos cortar aqui numa divisão, ó lá, então... Isso aqui seria o corte, o pessoal está vendo aqui de cima, eu acho, os brônquios aqui. Então, a gente pega essa ramificação, eles vão diminuindo, 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 até ficar pequenininho. Se eu pegar isso no modelo anatômico que tem aqui, deixa eu pôr para cá, nós vamos pegar isso aqui. Tem músculo por fora, essa parte vermelha aqui é o músculo. E aí, quando a gente abre, cortando no meio novamente, passando a faca, o que a gente vê? Um brônquio normal, não é? O ar passa, olha como meu dedo passa aqui. E um brônquio inflamado. Qual que é a diferença entre bronquite e asma? Na asma você tem, como a Ana disse, o comprometimento do músculo e a inflamação. Qual que é a diferença da inflamação da bronquite e da asma? A inflamação da asma é que ela está constante, sempre presente.
nasce com as pessoas, é uma doença genética. Então, o vírus que causa uma bronquite aguda, ele vai e fica bom, mas na asma não, está sempre inflamado. Aqui uma doença mais crônica, vocês veem aqui, vou pôr aqui de ladinho também, mais inflamado, vermelho, e forma um catarrinho aqui na asma, né? Uma secreção que a pessoa só elimina quando trata, né? E fica sistematicamente inflamado. E o fato de estar assim bem contraído é que faz com que a pessoa tenha dificuldade para respirar? A associação das duas coisas, Mariana. Na verdade, a asma ela tem uma obstrução pela contração, que é secundária à inflamação. Inflamação sempre é importante. A inflamação da bronquite é aguda. 2, 3 dias viral, passa, vai embora, nunca mais volta, a não ser que você tenha um outro episódio. Da asma está sempre inflamado, constantemente. O brônquio fecha, mas a inflamação persiste. Se você tratar só o fechamento do brônquio, você não trata a inflamação. Entendi. Essa é a diferença. Por isso, da necessidade de tomar remédio, como a Luana mostrou, diariamente. Exatamente. Nós vamos ver aqui agora, nesse telão, o que acontece com a asma, né? Com a asma, a asma não precisa necessariamente do vírus entrar no aparelho respiratório, né, doutora? Não precisa necessariamente do vírus. Então, o que acontece na asma, seguindo aqui um pouquinho mais para frente, é que a gente tem, olha, um espasmo do músculo. Então, existe já inflamação que é crônica, constante, a pessoa já tem a inflamação, como o Rafael falou, e além disso, na crise de asma, o que acontece? Fecha, o músculo fecha. O ar fica difícil de passar. Difícil de passar. Na verdade, o que acontece assim, o ar entra fácil, a pessoa respira fácil e demora para sair. Aí tem aquela respiração na forma de chiado. Ah, o chiado. É o chiado. A gente vai falar chiado. disso daqui a pouco, vai mostrar esses chiados também. Então, a asma é um músculo que fecha. Então, o tratamento tem que ser o quê? Abrir, fazer o broncodilatador. Vamos mostrar e os tratamentos. Desinflamar. Aí entra em ação a bombinha. Só um minutinho que a gente quer mostrar aqui também. Um corte disso que vocês estão mostrando aqui é um corte, né, transversal, como se você tivesse passado uma faca ali, onde estão as duas setas verdes lá. Então você tem um normal, vejam lá, né? Passa o meu dedo aqui, um brônquio normal, com o músculo bem aqui por fora, é normal. E esse aqui é o doente, então um broncoespasmo, vou virar aqui um pouquinho para as pessoas verem, ó. E a inflamação com o broncoespasmo. Comparem o diâmetro, o espaço onde passa o ar desses dois modelos, não é? E é por isso que a pessoa fica com falta de ar e é por isso que chia. O ar não passa. Muito apertadinho, né? Muito aqui, apertadinho, aqui você Marina, pode assoprar. O ar tá passando. E aqui é isso aí. não passa nada, né? É isso aí. Bem mais estreito, né? Isso aí, para respirar, então, vira aquela agonia, né, doutora Ana? Dá uma fome de ar, a pessoa fica com falta de ar, literalmente falta de ar. E isso é das piores sensações, né, que todo ser humano pode ter, né? falta de ar. A gente né? estava falando da bombinha, né? Isso. Que ela ajuda imediatamente a contrair, a dilatar esse músculo, né? Isso, então o que a bombinha faz? O músculo está fechando, né? A bombinha faz o quê? Ela abre, olha aí, tá alívio. Vendo? Daquele alívio. Aquele diâmetro, como a Mariana mostrou, que estava fechadinho, abre e aí o ar passa normalmente. Aí a pessoa consegue respirar. E é nesses casos que numa situação de emergência, a bombinha pode salvar a vida de uma pessoa. Precisa ter cuidado, né? Nós temos vários tipos de bombinha. Primeiro, bombinha é uma coisa muito bacana, não é ruim, porque existe um certo preconceito com ela. A bombinha é um remédio que leva um dispositivo que leva o remédio para dentro do pulmão. Então não passa por nenhum lugar, vai direto do pulmão. E existem as bombinhas que têm o broncodilatador, como a Ana colocou, ou seja, que diminui a força de contração, e existem as bombinhas que têm o anti-inflamatório, que fazem desinflamar o brônquio. Para os doentes que têm sintomas constantes, mais de uma vez por semana, asma propriamente dito, e não uma bronquite, ou seja, uma doença que vem e vai, está sempre presente, tem que tomar um anti-inflamatório junto com o broncodilatador. É uma associação de coisas. Se só tomar o broncodilatador, só vai aliviar. O problema é que a inflamação persiste. E aí a pessoa vai usando o broncodilatador, usando, e não tira anti-inflamatório. Adolescente que às vezes fica usando essa bombinha com broncodilatador e usa na dose excessiva, usa na dose errada, não na dose que o médico prescreveu. E aí essa bombinha, assim, com broncodilatador, pode acelerar um pouquinho o coração. O que volta na pergunta, né, Ana? Se você diferencia entre asma, não basta usar só o broncodilatador. Asma tem que usar o broncodilatador e o anti-inflamatório, porque usar a bombinha não resolve a inflamação. Enquanto na bronquite você pode até tomar pontualmente. Então essas coisas se associam. É como se você tivesse uma enorme dor de cabeça porque você tem um tumor, uma lesão cerebral, você vai tomando um remédio para dor. E na verdade você não tira o problema. Analogicamente é igual.
você faz uma coisa igual. Você tem que tomar o broncodilatador e o anti-inflamatório nos casos de asma. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte, bombinha é bom, mas tem que ser usada com critério e com prescrição médica. Porque para cada situação você tem um tipo de bombinha diferente. Então, use sempre, mas com receita médica. Essa que é a ideia. Doutores, a gente tem mais uma pergunta de um internauta, vamos dar uma olhadinha aqui. Por que tenho crises de asma quando fico nervosa? Tem relação com o emocional? É a Denise, de Curitiba, do Paraná. Oi, Denise, obrigado por você fazer essa pergunta, também é importante. Não tem diretamente. O fator emocional, ele não causa mais ou menos asma, mas ele é um amplificador. Os asmáticos, eles são mais ansiosos. É uma característica dos asmáticos por causa da falta de ar, que é uma sensação muito ruim. Então, você já está com a asma, já está com a crise, e quando você fica nervosa, se amplifica, aumenta mais. Tem que tratar a asma, porque diminui a ansiedade a priori, e também, se você é muito ansiosa, tratar a ansiedade. Mas as coisas não são causa e consequência, não é uma coisa que causa outra. Porque você não fala, eu vou deixar de ficar nervosa, eu tratar a asma. Não, a asma tem que tratar independente do nervosismo. Doutora Ana, vou pedir uma ajudinha aqui da senhora para a senhora mostrar comigo aqui um aparelho de som que só reproduz chiados. Olha que beleza esse aparelho de som. É o nosso Microsystem último modelo e que ele tem dois tipos de chiados aqui para você que está em casa entender se o seu chiado é um sinal de alerta ou é um sinal de emergência, né? Vamos então no primeiro chiado. O primeiro chiado, vamos ouvir qual que é? Isso. Vamos diminuir? Esse chiado aqui é o quê? Esse chiado é um sinal de alerta ou de emergência? Esse é o sinal de alerta. Nos amarelos. Nos amarelos. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa que está assim, está respirando com dificuldade, mas um pouquinho de dificuldade, mas já começou o processo de estreitamento das vias respiratórias, né? Vamos para o próximo chiado, então? Esse é o sinal de alerta, ó. Alerta ou emergência? Emergência. Isso é emergência. Alerta é emergência total. Porque aqui a pessoa já está com muita dificuldade para soltar o ar. O chiado já é intenso. Então é aquilo que a gente fala. O ar entra, ela não consegue soltar o ar. Aquilo que a gente mostrou, a via aérea já está bem estreita. Então, essa é uma situação de emergência. Parece um leão. Lembra também a comunicação dos golfinhos, né? Das baleias. O legal do chiado, assim, ele é um sinal de alerta e se a pessoa tem e depois ela deixa de ter, ela pode ser um problema de que ela está pior, ela não está melhor. Precisa tomar cuidado com isso daí, porque vai fechando, chega uma hora que nem barulho faz mais. Então, aquelas pessoas que vão para a UTI, no caso da Luana, ela podia estar numa situação tão fechada que nem barulho faz. Você tem uma certa quantidade de obstrução para poder fazer esse barulho. Doutora Ana, a senhora está com a... Estou com a nossa bonequinha aqui no colo. E criança é uma coisa importante da gente lembrar sempre, o que os pais sempre observam na criança, quando está entrando já nesse quadro de chiado importante, eles olham essa região aqui do tórax da criança e eles reparam que a respiração já fica aceleradinha. É muito comum os pais falarem, olha, a gente já está vendo que a respiração da barriga já está ficando com dificuldade para respirar. Que criança é bem fácil de olhar aqui essa região. Essa é uma boa dica também para quem quer saber. Também, essa é uma compensação. Como você tem muita dificuldade de usar a musculatura torácica, porque está fechada, você requer a abdominal e a cervical, as duas coisas. Então, às vezes tem na barriga, na criança é mais comum na barriga, de observar, nos adultos na cervical. A pessoa puxa o ar, né? Com uma dificuldade grande, assim. Então, tem essas dicas que são importantes, inclusive como sinal de gravidade. Isso. A gente vai mostrar agora as dicas que você que deve fazer em casa para evitar essas crises respiratórias. Parece exagero, mas isso pode fazer com que a vida fique muito mais respirável. Vamos ver? Cuidar da casa, principalmente no inverno, dá trabalho, mas não tem jeito, não. O sofá bem limpinho, mas olha a quantidade de pó que sai com a ajuda do aspirador. Ah, não tem aspirador? Então pode passar um pano úmido que ajuda a conservar. Bicho de pelúcia é uma gracinha, é bonitinho, mas não é um bom enfeite. Também acumula muita sujeira e, pelo bem da saúde, tente deixar guardadinho no armário. Outro foco de alergia na sala é o tapete. Não dava para perceber, né? Mas essa sujeira toda estava lá no tapete. Importantíssimo, o quarto.
Nós passamos nele umas 7 ou 8 horas por noite. E do colchão saiu tudo isso. Então, cuidado redobrado, porque enquanto a gente descansa, os ácaros não descansam, eles se multiplicam. O ideal para evitar esse convívio silencioso e perigoso é trocar lençóis e fronhas 2 vezes por semana e usar uma colcha para cobrir a cama durante o dia. De noite, ela vai para longe. Outra coisa que todo mundo esquece, a cortina. E logo ela que recebe o ar lá de fora. E tudo vem com o ar que vem de fora. Lave, se possível, toda semana. E quantas vezes varrer o chão? Bom, varrer só espalha o pó. Melhor mesmo é novamente o bom pano úmido. 2 vezes por semana e pronto. Você pode respirar melhor. Respirar melhor. Para quem mora em São Paulo, esse é um grande desafio, né? Olha só, a água que estava no colchão. Isso é do colchão. É muito imunda. sujo. Já pensou jogar isso no colchão de novo e dormir em cima disso? E a gente dorme, né? Dorme. O que tem aqui, doutora? Aqui tem uma mistura de sujeira, bactérias, poluição em geral, ácaros mortos, restos de células. Nessa época fica muito pior? Muito pior, porque a poluição do ar é muito maior, então o pó que cai em cima da cama é muito maior. Um colchão que é limpinho, né, Mariana? Aparentemente parece, né? Limpinho. Parece limpinho. Agora, doutor Rafael, a gente viu ali que tirar a cortina 1 vez por semana para lavar, ninguém é um pouco faz de exagero, isso. né? É um pouco de exagero. Eu acho que é bacana, sim, algumas coisas práticas. Você não pode também orientar coisas que não sejam práticas. Então, tenha uma cortina que você possa lavar 1 vez por mês, ou, na verdade, uma cortina que você possa passar um pano e não tirar a cortina. O pessoal recomenda usar esse tipo de cortina pronta que você pode deixar, só passar o pano e limpar como as outras coisas da casa. Como aquelas toalhas de mesa, por Mesma exemplo, coisa, também meio plastificadas, isso, assim, plastificada. né? Me faltou a palavra, Exatamente. plastificada, desculpa. Agora, a gente já falou um pouquinho de bombinha, vamos mostrar aqui os tipos de medicação, como é que se deve usar isso, que eu acho que é uma dúvida muito frequente das pessoas, e explicar por que é que tem todos esses tipos. Então, a bombinha, eu volto. A bombinha é uma coisa muito bacana porque ela vai direto no pulmão. Por isso que ela é tão eficaz, né? Você toma um comprimido, ele passa por um monte de lugares para chegar no pulmão. Então, as bombinhas evoluíram muito, já não são como de 50 anos atrás. Então, elas têm vários medicamentos e elas têm que ser aplicadas adequadamente. A tradicional é essa bombinha, que se chama de bombinha mesmo, que é uma bomba, né? Spray. Então, sai o remédio aqui, tá? O problema dela ela é muito boa, só que a medicação sai muito rápido. Então, para usar, idealmente, vou virar até de lado, você tem que chacoalhar o remédio, que está aqui dentro, chacoalhar o gás com o remédio. Aí, você põe próximo, mas não dentro da boca. Solta o ar, puxa e aperta. E segura lá em cima e conta até 10 segundos. Por que não põe dentro da boca? Porque vai bater todo por dentro da boca e não vai dentro do pulmão. Então, você tem que puxar o ar junto com o remédio. Existe uma maneira de facilitar isso. Você falou segura 10 segundos sem respirar daí. Sem respirar. Para o medicamento descer lá embaixo. Ele tem que chegar lá na nossa árvore respiratória, Marina. Entendi. Na verdade, é isso. E uma maneira de facilitar isso é esse tipo de dispositivo, chama espaçador. Porque as pessoas, as crianças, as pessoas mais idosas, têm dificuldade de fazer essa coordenação, apertar e puxar. Então, existe esse espaçador, que pode ser esse tipo, que facilita, que você põe na boca, né? E você aspira a medicação. Aqui é recomendado que para cada aplicação, 5 vezes. E existem maneiras até práticas. Isso aqui é industrializado e isso aqui é um caseiro, né? Você coloca uma garrafinha de água com uma máscara de nebulizador, coloca no rosto, coloca o espaçador aqui, a bombinha aqui, ó, e aperta. E aí você tem um espaçador bem mais em conta. Sim, você não gasta o dinheiro no espaçador e, né, sujou, joga fora, troca o espaçador. É só furar o fundo da garrafa e usar. E inclusive, do ponto de vista científico, ele já é testado. Ele é tão bom quanto esse daqui. E é legal higienizar sempre ou trocar, né? Exatamente. Então, a bombinha faz bem, ela precisa usar, não pode usar muito, precisa ver o que ela tem, né? E hoje em dia, inclusive, você tem outras alternativas. Nós vimos lá a Luana, ela estava usando um desse tipo, que não é uma bombinha tradicional, mas é um de pó, né? Você tem uma cápsula de pó. O remédio está aqui dentro, não sei se o pessoal está vendo de lá, está longe, mas enfim, abaixa tá vendo? Um pouquinho assim, sua mão. Aí. Tá? Aí você coloca a cápsula dentro, né? Tem um remédio dentro, fura, e aí solta o ar e aspira. Segura lá em cima, com o pulmão cheio para o remédio lá na árvore respiratória, lá quase no alvéolo. E aí
sol. O senhor está fazendo isso, mas é tudo placebo aqui. Ele não está tomando medicação nenhuma. Placebo, ou seja, não está fazendo efeito algum aqui. É só ar, não tem nada de remédio aqui nesse meio de tudo isso. Agora, a doutora Ana levantou uma questão que acho que as pessoas também pensam, que a bombinha acelera o coração, pode dar aquela taquicardia que as pessoas falam. Isso é comum? Quando a pessoa não segue a recomendação médica, isso pode acontecer? Isso pode acontecer em algumas situações, sim, especialmente se a gente usa a bombinha errado e se a gente usa a bombinha em excesso. Sim, isso pode acontecer. Por isso eu insisto em dizer que a bombinha tem que ser feita exatamente como o médico da pessoa mandou fazer, tá? Então, a bombinha é bacana, mas a gente tem que usar direito a bombinha. Doutora Ana, a senhora está aqui com o nebulizador, né? Que é também muito usado, muito útil. Essa semana passada eu estava rouco, a Kátia, nossa produtora, me emprestou da filha dela. Sim. Não é o mais recomendável, né? Porque... Não é nada recomendável, não, né, Fernanda? Mas no caso de usar o mesmo... o mesmo bocal, como é que tem que fazer, doutora? Isso, então, é muito comum as pessoas terem em casa esse tipo de nebulização e fazem, criança especificamente, adulto também pode fazer, coloca o sorinho fisiológico aqui, coloca o remédio, né, também sempre com a prescrição médica, e aí faz a inalação. No caso de não ter o remédio, pode colocar só o soro? Pode colocar só não o soro água, fisiológico. Soro fisiológico, perdão, sempre, mas... para a asma e para umas situações especiais, tem que colocar o remédio. O sorinho serve para quem está gripado, quem não tem asma, quem está rouco. Aí sim, aí é uma situação que pode colocar só o sorinho fisiológico, tá? Principalmente agora, o tempo muito seco, uma inalaçãozinha assim é bom. Mas tem que ter higiene disso aqui, tá certo? O uso é individual, mas no caso de um uso conjugado, coletivo, como eu usei o das filhas da Kátia, mesmo sendo individual, é preciso ter uma higiene adequada. Exatamente. Né, então tem que retirar esse bocal e tem que lavar esse bocal com água e sabão, preferencialmente sempre, ó, lavar, pega uma buchinha, molha, põe ali o sabão e lava bastante. Eu fiz isso, viu? Olha, então tá bom, lava. Tá desculpado, ó. Lava na hora que a gente lava, mas lava bem mesmo, tá? E pronto, aí pode ser. Volta ao bem-estar e aqui no nosso programa a gente promete e cumpre. Então vamos lá, hora de saber qual é o esporte mais indicado para prevenir problemas respiratórios. Dessa vez aqui é que eu vou tentar adivinhar. Será que eu vou conseguir? A gente tem aqui 4 esportes: futebol, bicicleta, natação e musculação. Bom, eu estaria que o principal, que é o que todo mundo diz que é bom para asma, bronquite, natação. Para evitar asma e bronquite, natação. Eu chutaria, calma, deixa eu terminar. Tá legal. Depois, eu diria ciclismo, talvez. Futebol, em terceiro lugar. E musculação, em último lugar. Não tá Como ruim. é que eu fui? Não tá ruim? Não tá ruim, mas a gente tem um empate aqui nesses, né? Que é natação e ciclismo. Porque são esportes, é um empate aqui. Os dois são igualmente bons, dependendo da situação. Por exemplo, se a criança ou a pessoa tem rinite, é melhor o ciclismo. Outra coisa, o ciclismo só depende da pessoa e da bicicleta, enquanto que a natação depende da piscina. Qual é o esporte importante para melhorar a capacidade respiratória? Aquilo que a gente chama de esporte aeróbico. Andar de bicicleta, nadar, correr ou eventualmente remar, que é mais difícil, né? São os esportes aeróbicos. Por quê? Porque você mantém um ritmo e seu coração e seu pulmão funcionando ao mesmo tempo. Então, entre esses dois, eu vou curar a minha asma com natação. Não vai, porque não cura a asma com natação, mas melhora muito a capacidade respiratória e diminui a intensidade da crise, assim como o ciclismo e assim como andar constantemente. Esses exercícios devem ser feitos de 30 a 40 minutos no seu ritmo, na capacidade da pessoa. Pergunta de um internauta, vamos dar uma olhadinha aqui. Pergunta de internauta: a asma pode ser curada com natação? O senhor acabou de responder. Mito ou verdade? Lucas, de Votorantim, em São Paulo. Mito, Lucas. Não vai curar, né? Se você tem uma asma leve, ela pode melhorar, te ajudar a controlar a asma, que é o que a gente quer. A asma não cura. A asma está pro resto da vida, que nem a gente viu aqui com a repórter anteriormente, né? A Sandra Nemberg. A Sandra, que tem asma, que eu vi o diagnóstico aqui, né? Então, não cura. Pode ir e voltar, mas melhora muito a capacidade respiratória e você tem uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente propõe aqui. Pois é, a gente tem um telespectador lá de Pernambuco, no interior de Pernambuco, ele mandou um vídeo pra gente falando sobre o problema dele. Vamos ver. Olá, pessoal do Bem-Estar. Meu nome é Antonioni Rodrigues, eu moro em Timbaúba, Pernambuco, e eu sou asmático. E nessa época do ano, aqui
chove, faz um pouco de frio, faz um pouco de calor, e o clima fica meio inconstante. E nisso, minha alergia, minha asma, ela fica me dando crises direto, crises repentinas e que me pegam de surpresa. É só mudar o clima que lá vai ficar doente de novo. E aí, o que é que eu faço? O que ele faz, doutora Ana? O que ele faz? Então, é muito comum as pessoas terem essas alterações, assim, mudou o clima, a pessoa fica com um pouquinho de chiado. O que ele tem que fazer? Tem que ver o tratamento adequado para ele. Então, veja o que ele pode fazer para atenuar essas crises, porque, de fato, a asma não cura, ela melhora com o uso da medicação. Vamos continuar falando aqui do nosso ranking? Então, eu acertei os outros, futebol e eu acho que essa ordem tá boa. A musculação é o último porque não é aeróbico, é um bom exercício aqui, senão nós vamos brigar, eu já sei disso, mas é um bom exercício para uma série de coisas, mas não mexe com a respiração, com a capacidade respiratória. E também a Mariana não entende tanto de futebol, né? É verdade. Então, vou dar esse desconto para mas você. O futebol é bacana, porque você também corre e tal, só que não é constante. Você tem que ter uma atividade constante, 30 a 40 minutos da mesma intensidade. O futebol não, você vai, para. Então, os esportes de bola não são considerados aeróbicos. Mas é muito bom. E é melhor que a musculação, se tiver que optar, nessa ordem aqui, né? Mensagem final para quem tem asma e bronquite, o que fazer? Cuidar da casa, evitar as coisas que a gente falou aqui, são importantes para quem tem alergia, e procurar um médico e se tratar. Cuidado, se você tem sintomas frequentes, precisa ir ao médico e pode eventualmente piorar. Então é importante fazer o diagnóstico correto, o tratamento correto e fazer a sua parte na prevenção da casa e esporte. Acho que esse é o mais importante. Doutora Ana, mensagem final? Mensagem final, esporte. Esporte sempre é bom para tudo. E quem tem asma, por favor, siga direitinho a prescrição médica. Use o medicamento seguindo a prescrição. Gente, o Bem-Estar está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.